nós vamos começar mais uma vez o nosso culto ao Senhor Deus. Quando a gente, nesses dias todos, a gente tem buscado entender o amor de Deus, a revelação de Deus no texto que nos apresenta como Bíblia, como a palavra do Senhor, tá bom? Então a gente tem trabalhado, a gente tem pesquisado, a gente tem analisado durante esses dias na busca de compreender o máximo possível, não é, esta revelação de Deus através também da palavra de Deus, da Bíblia, tá? No Salmo 119, versículo 143, a Bíblia diz assim: tribulação e angústia se apoderaram de mim, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Essa é o canto, né, o cântico que o salmista apresenta de adoração a Deus, reconhecendo a importância da palavra de Deus, tá? E na paráfrase terapêutica a gente tem assim: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, tem nos levado a ter prazer em seus mandamentos. E isto tem contribuído para que sejamos pacientes e vencedores diante das angústias e das tribulações que se apoderam de nossos dia a dia, tá? De nossos dias neste mundo. Então, como é que funciona isso? Somos bem-aventurados porque o Senhor, ao nos mostrar, não é, cada vez mais a respeito da sua revelação, do seu amor, da sua proteção, entendendo que tudo isso está por trás desses mandamentos que ele coloca para nós. O que são esses mandamentos? São apenas, basicamente, duas coisas. Uma, ela diz o quanto somos negligentes conosco, né? Mostra uma série de situações onde somos totalmente negligentes contra nós mesmos. E isso vai nos dar a condição de não podermos desfrutar da eternidade. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o segundo objetivo desses mandamentos é justamente nos orientar, mostrar o que deveríamos ser, o que deveríamos fazer para o nosso bem. Os mandamentos não são intransigências de Deus, não é? É um Deus distante e que é muito vaidoso e que coloca regras para que a gente se aproxime dele. Não é isso, não. A ideia é que essas orientações, essas determinações que estão ali na sua lei, elas dizem para nós o que é melhor para nós, quais as orientações para o nosso bem. Tá? É por isso que são orientações, são mandamentos amorosos, cuidadosos para o nosso bem, tá bom? Como é que a gente, quando a Bíblia diz que a gente atende através de Jesus? É porque Jesus Cristo, ao trabalhar o nosso coração, através do Espírito Santo, vai nos levando cada vez mais a sermos obedientes, né? Obedientes a essas orientações divinas. Tá bom? Então é por isso que somos bem-aventurados, né? E justamente porque a maneira de enxergar esses mandamentos e a maneira de viver esses mandamentos faz com que sejamos, né, bem-aventurados na nossa convivência neste mundo. Tá bom? Eu vou falar aqui sobre o que é realmente, diante disso, né? O que é realmente o nosso culto, né? Nesses muitos dias das nossas conversas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas deixa eu dar somente uma arrumada aqui, que eu estou vendo que está precisando de uma orientaçãozinha. Pronto. Parece-me que resolveu. Vamos ver, tá? Então, nosso culto é saber mais sobre a revelação divina. Isso a gente está lembrado sempre, né?
Por que é necessário a gente fazer isso? Porque quanto mais a gente conhece essa revelação divina, mais a gente tem paz em nós mesmos. Mais a gente vai ter paz em relação a Deus. Mais a gente vai ter paz em relação à vida, ao mundo, ao meio ambiente, às relações com as pessoas e assim por diante. Então, essa revelação, que é o próprio amor de Deus, né, para conosco, para com todas as pessoas, nos leva a essa maturidade, a esse desenvolvimento, né, diante de nós mesmos. Então, veja, o nosso culto é saber mais sobre a revelação divina. A gente tem falado essa semana sobre o Espírito vivifica. Semana passada a gente conversou sobre a letra mata. Tá? Tudo isso a partir de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Muito bem, no domingo a gente lembrou que o espírito da letra é a própria revelação divina. O espírito da letra, né? Na segunda, conversamos que, assim, a Bíblia é a palavra de Deus com limites humanos. A gente conversou isso na segunda-feira. Na terça-feira, conversamos que toda a Bíblia se resume em João 3,16, que diz que Deus ama o mundo inteiro. Na quarta-feira, ontem, conversamos que em João 3,16, como sendo o resumo de toda a revelação de Deus, o amor, né? O que é que ele faz por amor para nos alcançar, para nos abençoar, para nos salvar. E hoje a gente lembra o seguinte: o amor divino se entende por Jesus Cristo, por sua vida, por seu exemplo, pelo seu ensino, tá? O amor, a revelação, a gente compreende por Jesus. O amor é do tamanho de Jesus, veja só, é maior do que Jesus homem. É maior, muito maior do que Jesus homem. Aquele Deus que se tornou homem, veio ao mundo, habitou entre nós. Por que maior? Porque ele não poderia se revelar do jeito que ele realmente, ou seja, com toda a sua plenitude. Porque a gente não conseguiria entender, né? Nós temos muitos limites. Então, como é que você conversa com uma criança? Você conversa com a mesma linguagem de um adulto ou você desce ao nível da criança para conversar com ela, para que ela compreenda você? A mesma coisa Jesus. Então, Jesus deixou o ser adulto, tornou-se criança para poder chegar a nós e ser compreendido. Como é que faz para que Jesus faça isso? Ele usa, então, a linguagem da criança. Tá? Ele não vai usar uma linguagem adulta. Ele vai usar a linguagem que é corriqueira para aquela criança. Se é uma criança criada na roça, ele vai usar uma linguagem de roça, infantil, de roça, para falar com aquela criança. Se é uma criança dessas aí, né, de cidade muito grande e que sua vida se resume a um apartamento ou a um playground ali do condomínio, o que seja, ele vai usar a linguagem dentro desse contexto, porque o importante aí não é a linguagem, o importante aí não é a maneira, o importante aí é que ela compreenda. Então Jesus vem ao mundo, usa a linguagem da época, usa a linguagem cultural daquele momento ali de Israel, usa tudo aquilo que já era comum para poder se expressar, para ser entendido, pelo menos no mínimo possível, no mínimo necessário. Tá? E aí a gente tem, então, esse aspecto para compreender. Jesus, né, como Deus, é do tamanho da revelação dele, mas Jesus, como homem, ele era do tamanho necessário para que a humanidade, para que as pessoas pudessem compreender o seu recado, a sua mensagem. Né? Então, o amor divino se entende por Jesus Cristo. Muitas maneiras de vivermos isto em nossa vida. Há muitas maneiras de
experimentarmos, de conhecermos, de termos certeza sobre isso. Mas há 3 aqui que eu anotei que ajuda muito a gente a compreender. A primeira é que toda a Bíblia aponta para Jesus. Então, quer compreender a Bíblia? Você sempre vai ler entendendo que tudo aquilo que está ali está apontando para Jesus Cristo. Desde o Antigo Testamento até o livro do Apocalipse, tudo aponta para Jesus. Jesus é esse grande alvo, não é? O grande objetivo de qualquer parte do texto bíblico. Segunda maneira de vivermos isso, né, a respeito de Jesus. Jesus aponta tudo que seja revelação divina na Bíblia. Ele aponta tudo que é revelação. Como é que a gente pode trabalhar isso? Eu tenho lembrado sempre, porque serve para mim e pode servir para qualquer outra pessoa. Não é? Qualquer parte da Bíblia, qualquer expressão da Bíblia, qualquer registro da Bíblia, qualquer palavra, qualquer situação que esteja na Bíblia, para você saber se aquilo é letra, ou seja, faz parte do universo do escritor, das limitações do escritor, do entendimento pequeno, fraco do escritor, ou faz parte da revelação real de Deus. Como é que faz isso? Você pergunta a Jesus: Senhor Jesus, isso aqui tu falarias? Isso aqui tu orientarias, mandarias? Isso aqui, Senhor, tem a ver com aquilo que tu ensinastes? Pronto. A partir daí, você vai saber o que é do escritor e o que é de Deus. Ok? A partir daí. Se for coerente com Jesus, tá? Se for coerente, aí é que entra o terceiro ponto que eu estava para lembrar. Se for coerente com Jesus, né? Se casa com a vida, o ensino e aquilo que Jesus viveu e ensinou, né? Então, se casa, aquilo é de Deus. Se não coerente, se não combina com o que Jesus foi e fez, não é de Deus. É da boa intenção limitada do escritor, mas não é de Deus. Não é revelação de Deus, tá? Faz parte do contexto humano do escritor, tá? Eu já lembrei aqui, só para a gente ver alguns exageros, não é? Quando Davi diz a Deus, né, no seu momento de culto, de adoração, veja que absurdo, né? Não é só ele não, a gente faz também muita besteira também, viu? Ele chega no momento do seu culto e diz: Senhor, eu odeio os que te odeiam. Eu odeio com todas as minhas forças, com o pior do meu ódio. Está lá no Salmo, ou é 138 ou 139. Eu odeio com o pior dos meus ódios. Eu odeio aqueles que te odeiam. Na verdade, como é que ele sabe quem odeia Deus? É aqueles que odeiam ele, que odeiam ou criam dificuldades, né, para ele e o reino dele. Mas isso é do ser humano, a gente tem muito disso, não é? E dentro do limite de Davi, ele entendia que estava adorando ao Senhor com isso. Tá bom? Muito bem, então o amor divino, ele se entende por Jesus, pelo ensino de Jesus, pelo exemplo de Jesus. Se a gente guardar isso e praticar isto, a gente vai ter toda a Bíblia, não é, em pleno conhecimento do que seja de Deus e do que não é de Deus. Tá bom? Então, esse é o ponto básico, principal, para a gente compreender a palavra do Senhor. Vamos falar aqui sobre o culto a Deus. O verdadeiro culto a Deus é sermos pacíficos e pacificadores. Isso faz parte das bem-aventuranças, né? Isso não é que para ser bem-aventurado eu faço isso, não. Eu sou bem-aventurado porque eu sou pacífico e pacificador. Tá? E ser pacífico e pacificador, se você for ver lá no fruto do Espírito, é resultado da presença do Espírito Santo na vida de um salvo. Tá? Então, este é o melhor culto que a gente pode prestar a Deus. É nesse mundo a gente ser pacífico e pacificador. Mesmo que para isto
Mesmo que para sustentar isto, a gente tenha que dar a outra face, a gente tenha que andar a segunda milha, mesmo que a gente tenha que ter prejuízo, mesmo que a gente tenha que vender tudo, dar aos pobres, né? E seguir Jesus. Então, mesmo que haja um preço, tá? O verdadeiro culto a Deus é sermos pacíficos e pacificadores. Ok? E isso inclui sermos luz e sal da terra. Né? Pacífico e pacificador são qualidades do sal e da luz, né, do mundo. Eu tenho lembrado muito, o sal eu lembro muito, mas a luz eu lembro muito mais. Eu gosto muito desse exemplo da luz, né? Eu gosto muito de lembrar isso aqui. Eu estou aqui num local com iluminação, e aqui, digamos que tem um objeto aqui que está no lugar errado aqui, em cima desta mesa que eu estou aqui, não é? Digamos que tem alguma coisa aqui fora do lugar. A luz que está comigo e que é uma bênção para mim, está me mostrando isso. Se não tivesse essa luz, eu não veria essa coisa aqui fora do lugar, né? Mas a luz está me mostrando, mas em momento algum, essa luz me condena, essa luz me julga, essa luz aqui fica me criticando, me perseguindo por causa dessa coisa que está fora do lugar. Ela me aceita e ela continua comigo do jeito que eu estou. Ela está confiada no meu bom senso. Eu, quando sou luz na vida das pessoas, eu não fico confiado no meu julgamento, nas minhas condenações, nas minhas críticas. Eu devo confiar no Espírito Santo. O Espírito convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz, e eu descanso nisso. Eu não tenho que criticar, eu não tenho que apontar o erro, eu não tenho que ficar criando aquele ambiente pesado, reclamador, crítico, aquele ambiente intolerante, né? Contra as pessoas pelo que elas fazem, deixam de fazer, pelo que elas acreditam, pelo que elas deixam de acreditar. Eu não preciso criar esse ambiente. Isso não é ser luz. Luz é essa coisa aqui, ó, tá mostrando todas as minhas falhas aqui e tá tranquila comigo, está sendo ótima. Ela não me critica, não me reclama, ela tá aqui comigo. Eu estou vendo os meus erros, mas ela não me reclama, ela não me critica. Isso é ser luz, isso é ser pacificador, isso é ser pacífico e pacificador. Isso é o culto a Deus. Entendeu? Deus não precisa de dengação. Deus não precisa de bajulação. Ele é Deus comigo ou sem a minha presença, sem a minha dedicação, sem a minha... Ele é Deus de qualquer forma. Se não houvesse humanidade no mundo, ele continuaria sendo Deus. Ele não precisa disso. O que ele precisa, o projeto dele, o plano dele, o que agrada o coração dele, é eu ser luz para as pessoas, é eu ser pacífico, pacificador. Em vez de eu criar as dificuldades para que as coisas entrem em conflito, é eu criar condições para que os conflitos desapareçam, diminuam, acabem, encerrem. Isso é ser luz. Entende? Isso é ser luz, isso é ser pacífico, isso é ser pacificador. Esse é o culto a Deus. Quando fazemos uma coisinha só disso, vale mais do que 200 mil blas, né? Que a gente pode fazer no domingo. Vale mais do que 200 mil cultos de bajulação. Entendeu? Só em você criar, ser essa paz, ser essa tranquilidade nos relacionamentos, isso é o verdadeiro culto a Deus, a verdadeira adoração ao Senhor Deus, tá bom? Então, é isso que eu queria chamar a atenção hoje sobre o verdadeiro culto a Deus. Aqui está falando sobre a nova estratégia nossa, que é a de estarmos realizando, né, os nossos cultos aqui no Facebook, mas eles ficam, né, vão permanecer lá no YouTube, tá? E lá no YouTube, a orientação dele, lá da plataforma, é que para ela divulgar mais, para ela disponibilizar esses cultos a mais pessoas,
é essencial que cada pessoa possa se inscrever lá no canal, possa acionar o sininho, né? E esse culto as pessoas possam assistir, possam curtir, possam comentar e possam compartilhar, tá bom? Então, essas são exigências que a plataforma tem para que mais pessoas possam ser alcançadas e levadas a refletir sobre o que temos conversado por aqui, tá? Então aqui estamos em João, capítulo 5, né, a partir do versículo 30, nós estamos no momento, né, da palavra de Jesus para com aquelas pessoas que estavam ali e queriam confirmação, né, de que ele era realmente o Messias de Deus. Então no versículo 38 ele diz assim: e a sua palavra não permanece... Isso tem a ver com o versículo 37, tá? Veja só, antes disso, ele diz assim, olha, vocês têm o costume de acreditar que uma coisa é verdade, né? Vocês têm o costume de acreditar que uma coisa é verdade quando duas pessoas confirmam a mesma verdade. Aí vocês acreditam. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou mencionando aqui João Batista para vocês, porque vocês acreditam assim. Mas vocês têm muito mais de acreditar em mim, não por causa de João, mas porque eu faço as coisas que o Pai me manda fazer, né? Aí ele diz assim, e eu tenho então o testemunho do Pai para tudo que eu sou e tudo que eu tenho. E vocês deveriam acreditar nisso. Porém, aí no versículo 37, né? Como é que ele coloca? O Pai tem falado sobre mim, mas vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram, né, nada sobre Deus. Aí versículo 38. E a sua palavra, a palavra de Deus, não permanece em vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Aí você pode invertir. E vocês não creem naquele que ele enviou, porque vocês não permanecem nele, vocês não creem, vocês não conhecem ele. Se dizem povo de Deus e estão longe de conhecer Deus. Isso parece até muito conosco. A gente sai por aí dizendo que conhece Deus, que é obediente, que segue a Deus, que adora a Deus, mas a gente tem um comportamento muitas vezes contrário a Deus, à vontade de Deus. Eu quero agradar a Deus, mas eu ajo como um ímpio. Eu persigo pessoas, eu critico pessoas, eu reclamo pessoas, eu minto, eu divulgo mentiras em relação às pessoas. Isso tudo é contra Deus. Entendeu? Então, por que eu faço isso? Porque eu não conheço Deus, apesar de eu dizer que eu sou o povo de Deus. É o que Jesus está falando aqui para os judeus, né? Vocês não creem em mim porque, na verdade, vocês não conhecem Deus. Não conhecem. E quem não conhece pode até dizer que é de Deus, porque quem tem boca fala o que quer, né? Mas, na verdade, vivem como alguém que não conhecem a Deus. Aí vem o versículo 39, para essa situação deles e que serve para a gente. Examinem as Escrituras, ou também essa palavra aqui, examinais, pode ser, examinem as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Ou também pode ser, examinem, seria como que também um imperativo, né? Examinem. Vocês que não conhecem a Deus, examinem as Escrituras, e vocês vão ver que ela, que é a palavra de Deus, fala sobre mim. E vocês vão ver que ele dá testemunho de mim, tá? Então, o argumento, é o que Jesus está usando, né, para reforçar, para chamar a atenção a respeito da sua autoridade, não só como mestre religioso, mas como aquele que os judeus entendiam como sendo o filho do homem, o que seria enviado de Deus para ser o salvador deles. Tá bom? Vamos aqui para incômodos. O que deveria nos incomodar como cristãos, né? E isso no mundo inteiro, tá? Hoje é quinta-feira. O que deveria nos incomodar
neste mundo como cristãos, né? E que às vezes nem nos incomoda, não faz diferença nenhuma para a gente. Nós estamos analisando dentro disto, nós estamos analisando o seguinte, um texto, né, um artigo que foi escrito que diz assim, o mundo seria mais pacífico? Não, isso aí é a minha questão. A pergunta é, o mundo seria mais pacífico se não houvesse religião? Se não houvesse religião, o mundo seria um lugar mais pacífico? Né? Isso o escritor está levando em consideração o histórico das guerras no mundo. Tá bom? Então, o mundo seria um lugar mais pacífico, mais tranquilo, se não houvesse religião? Agora, a minha pergunta diante disso é, o mundo seria mais pacífico sem o cristianismo? Que fosse ou não fosse, não faz diferença. O problema agora é, isso deveria nos incomodar. Entende? A minha redondeza, a minha vizinhança seria um lugar mais tranquilo se eu não morasse aqui? A vizinhança do meu grupo, daqueles que fazem parte da minha igreja, aquela vizinhança seria mais tranquila se eu não morasse ali, se a igreja não se reunisse ali? Percebe? Então isso tem que nos incomodar. A gente não pode viver tranquilo diante disso, porque o histórico, né, do cristianismo no mundo é péssimo. É de guerras, é de exploração, é de apoio, proteção. Vamos ver aqui alguns argumentos que eu coloquei aqui que deveria nos incomodar, né? Deveria. Então vamos ver aqui. O que o escritor disse foi o seguinte, razões que levam ao início de uma guerra são múltiplas. Religião e guerra são dois temas que muitas vezes se cruzam. Desde as cruzadas em 1095 até hoje em dia, vimos inúmeros conflitos travados em nome da fé. Na semana passada, a gente conversou que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males, é o que a Bíblia diz. E produz muita guerra. Amor ao dinheiro. Veja que não tem nada a ver, né, com o negócio de religiosidade. Segundo, religião e guerra se cruzam desde a pré-história, não é desde as cruzadas. As cruzadas é um dos ápices dessas guerras, né? Mas desde a pré-história, guerra e religião sempre se uniram, né? Se cruzaram na história da humanidade. Principalmente a partir de 9000 a.C., quando a história conta a respeito da Revolução Agrícola, quando os homens passaram a plantar e a partir daí a ganância foi crescendo. A ideia agora não era ter comida para comer, mas era ter comida para ter poder. Poder. Aí eu vou agora tomar as terras dos outros e vou obrigar os outros a trabalharem para mim, né? É poder, fazer guerra para poder juntar, fazer fortuna, explorar o outro para que eu possa ter uma vida mais enriquecida do que os outros. Tá? A partir daí, 9000 a.C. Agora tenho aqui mas o cristianismo institucionalizou, não é, essa mistura de guerra e religião. Tá bom? Vamos então analisar aqui alguns itens. Eu vou citar rapidamente para poder a gente aproveitar melhor o tempo. Então veja, primeiro que eu coloquei aqui, o cristianismo institucionalizou isso impondo a sua fé oficial lá no Império Romano sobre todas as religiões. Então, por questões políticas, Constantino declarou: o cristianismo, a partir de agora, é a religião oficial do Império Romano. Pronto. O cristianismo, naquela época, não cruzou os braços e deixou levar o barco, não. Assumiu isso e saiu a perseguir todo tipo de religiosidade que o cristianismo entendia como contrária aos seus ensinos.
Entendeu? Então a gente, né, eu coloquei aqui, perseguiram mais do que foram perseguidos antes. Que coisa, né? Então, antes o cristianismo já era perseguido de alguma forma, principalmente, eu tenho lembrado, principalmente por causa do da sua arrumação com o judaísmo. O judaísmo sempre foi uma religião rebelde, né? Em nome de Deus, eles descumpriam, eles atrapalhavam, eles criavam situações contrárias aos governos, né, de outros povos sobre eles. Eram rebeldes. Então, como esses outros povos perseguiam os judeus, então o cristianismo, que era entendido por todos como parte do judaísmo, sofria também muita perseguição, né? Mas aí, na hora que assumiram o poder, né, agora era a religião oficial do Império Romano, passou a ser perseguidor pior do que era antes. As pessoas antes perseguiam e permitiam a existência do cristianismo. Agora não, o cristianismo perseguia e não aceitava no Império Romano qualquer outra religião a não ser o cristianismo. Veja como somos malignos usando o nome de Jesus, né? Então veja, outra coisa, o cristianismo instituiu essas guerras, né? Guerra e religião, né? Essa união dessa coisa, né? Apoiando o Império Romano contra os bárbaros vizinhos. Então apoiava o Império Romano nas suas guerras contra os povos vizinhos. Eles podiam ir para a guerra porque o cristianismo estava orando, estava pedindo a proteção de Deus para o Império Romano matar os bárbaros. Isso tem muito a ver na Segunda Guerra Mundial, os evangélicos lá na Alemanha fizeram uma declaração: nós, a Igreja de Cristo, vamos juntar. Está lá, eu tenho o documento, né? Nós, a Igreja de Cristo, vamos juntar as armas da fé com as armas de aço, em nome de Jesus, para defender o Império Romano, o Império Alemão, o Reich, o Terceiro Reich. Os evangélicos fizeram isso. Então parece muito com... Veja que a gente não muda, o tempo passa, mas somos a mesma, né, tristeza para este mundo, em nome de Jesus, né? Veja que coisa. Outra coisa que o cristianismo fez desde aquela época, né, do Império Romano, apoiando a morte de opositores do imperador. Então o imperador, que se dizia cristão, né, ele então pegava todos que eram contrários a ele mandava matar, ele mandava perseguir, e o cristianismo estava ali apoiando. Não, é isso mesmo, tem que ser assim. A gente não mudou nada. Deus tem que ter muita misericórdia de nós, porque se a gente for do jeito que estamos para o céu não vai ser céu, não. Outra coisa que tem aqui, contra o Império Romano, veja só, porque interesses, né? Agora já era contra o Império Romano, o cristianismo, né? Fazendo guerra, criando situações favoráveis aos bárbaros invasores. Quando alguns imperadores começaram a não dar muita atenção aos cristãos, né, nos seus interesses, nos interesses dos cristãos, essa coisa toda, então agora era a ideia, lá para os anos 400 e alguma coisa, começaram a dar atenção e a proteger e a orar e aos bárbaros vizinhos do Império Romano, incentivando eles para invadirem o Império Romano. Então eles faziam assim, os cristãos: nós vamos evangelizar os bárbaros. Aí iam evangelizar os bárbaros e incentivar: olhem, podem invadir,
porque nós cristãos lá, porque até hoje também tem, mas naquela época também tinha, aqueles que diziam que era dono da vontade de todos os cristãos, né? Hoje tem os que dizem que são donos até dos nossos votos. Eles dizem lá em quem a gente vai votar. Não mudou nada, você vê que é tudo a mesma coisa, né? Então eles, olha, podem invadir o Império Romano que nós cristãos vamos estar lá para proteger vocês. Os cristãos fizeram a mesma coisa na Segunda Guerra Mundial, né? Nos países da Europa, os cristãos se reuniam para orar e para facilitar as invasões de Hitler, porque Hitler foi entendido como sendo o enviado de Deus para fazer a mudança no mundo. E em nome disso, apoiaram todas as matanças, todos os holocaustos que Hitler produziu. Eles sabiam que Hitler estava fazendo isso e orou e pediu a Deus que continuasse abençoando Hitler. Nós, cristãos, e eu vou dizer mais em particular, nós evangélicos lá na Alemanha e na Europa fizemos isso. Não mudamos nada desde a época do Império Romano. Viu como somos tão previsíveis? E usando o nome de Jesus, tão previsíveis, né? Os políticos sabem disso, tá? É só usar determinadas palavras mágicas e a gente corre para fazer o que eles querem. O que mais? Aqui tem mais. Só que eu vou parar por causa do horário. A gente continua então, né? Aí seria na semana que vem. Mas o que a gente já lembrou hoje já é muita coisa. Então veja que o escritor desse artigo que nós estamos analisando, ele sabe o que aqui está falando, né? Ele sabe, né? Será que o mundo seria melhor sem religião? Será que o mundo seria melhor sem esse cristianismo que a gente tem mostrado ao mundo, né? Então, é algo que a gente tem que pensar, tá bom? Não é esse. Deixa eu marcar aqui para a semana que vem a gente poder continuar, tá bom? Ok. Nessa declaração doutrinária, a gente está conversando agora, né? Estamos conversando sobre Deus Pai. Já falamos sobre Deus único, o único Deus, e agora estamos falando sobre Deus Pai. Já falamos, né, ontem sobre um aspecto dessa primeira parte da declaração. A primeira parte diz assim: Deus, como Criador, manifesta disposição paternal para com todos os homens. Todos os homens. Né? Já falamos a primeira parte, como Criador, a gente já conversou. A gente vai chamar a atenção agora para o seguinte: manifesta disposição paternal. Tá? Paternal. Deixa eu falar aqui, né, rapidinho, por causa do nosso horário, e a gente pode aproveitar bem. Então diz aqui, olha, muitas vezes ele é chamado de Pai, o Deus, né? Deus único, é chamado de Pai pelos escritores bíblicos, muitas vezes, tá? É chamado de Pai, porém, muito poucas vezes como Pai amoroso, como Pai carinhoso, como Pai paciente, como Pai misericordioso. Muito poucas vezes. Mas ele é chamado mais como Pai, como sendo Deus protetor, né? O importante não é o carinho dele, é a proteção que ele nos dá, né? Deus como protetor, como aquele que atende o filho por um orgulho sobre outros. Ou seja, eu atendo ao meu filho, não é porque meu filho merece ou que seja, não. É para que todo mundo veja o privilégio que esse meu filho tem de ser meu. Essa é a ideia, entendeu? Quando muitas vezes o escritor bíblico chama de Deus como Pai, é na ideia de que é como se fosse atiçando a vaidade do Pai. Ó Senhor, ó Pai, né? É na ideia assim, Senhor, faz isso comigo para que todo mundo veja, para que todos os povos vejam
né? Que eu sou teu filho e que eu tenho grandes privilégios por ter-te como meu pai. Então a ideia basicamente é essa dos escritores. Isso é próprio do judaísmo, isso é próprio da cultura, né? Não só da época, mas da própria religião deles. Outra coisa que eu coloquei aqui, o pai representava também o sentido patriarcal cultural. O dono de tudo. Então, quando ele era chamado de pai, é no sentido de que ele é o dono de tudo, o cabeça principal, o mandatário, o regente, né? Pai de todas as famílias e tribos, dono da história e da vida de todo mundo. Tá? Então, a ideia também é essa, de quando ele é chamado de pai. Na concepção apocalíptica, quando diz que ele, quando fala o filho do homem, né? O filho do pai, esse homem é o pai. Então, nesse sentido, a ideia, o conceito apocalíptico lembra o seguinte: dono do povo, general que enviaria o Messias, que era o seu próprio filho. Tá? O articulador da existência do povo no mundo inimigo. O mundo é inimigo, mas ali eu coloco o meu povo, né? O meu povo, e eu vou proteger o meu povo de todo esse mundo inimigo. O protetor, o provedor, o guia, o cuidador, cuidadoso, tá? Sempre dentro dessa vaidade. Eu protejo eles porque eles são meus, né? Eu não protejo os outros porque os outros não são meus. Então essa é a ideia do apocalíptico, né? De o filho do homem, de que Deus é esse homem, de que Deus é esse pai desse filho e do povo em si. Muitas vezes Deus se apresentava como pai dos seus. Jesus Cristo chama de pai muitas vezes. O que mais aqui? Chama de pai, mas sempre com essa ideia de que ele estava ali para atender aos propósitos, aos planos desse Deus, tá? Desse Deus já diferente da concepção do povo, mas é um Deus que está querendo salvar. Não é um Deus tão carinhoso como hoje a gente pode entender, tá? Não é um Deus tão carinhoso, até porque a cultura daquela época não permitia que um governante, um homem poderoso fosse fraco no sentido de ser carinhoso. Então, termina Deus não assumindo esse papel, que hoje é muito tranquilo para a gente, né, compreender que Deus é também carinhoso, é amoroso, é dedicado, quer o melhor para a gente e assim por diante. Tá? Muito bem. Não é internet, talvez seja o próprio computador que está me fazendo aparecer e desaparecer. Mas vamos tendo paciência com isso aí. O importante é o que a gente está fazendo, né? No Facebook, vamos então para o nosso Facebook. Vamos ver o que tem lá e que serve para a gente, né, refletir um pouco, tá? Cadê você, Facebook? Tá aqui. Pronto. Deixa eu colocar desse lado de cá para eu enxergar, né, olhar para o lado certo. Aqui está o Facebook de hoje, o culto que nós estamos realizando, né? Tem aqui a curtida da Maria Arideia e da Ivete Espíndola, tá? Essas duas queridas já curtiram o culto de hoje. Aqui tem uma informação sobre o dia de hoje. O mês é o mês vermelho pela atenção ao HIV, AIDS, e o mês laranja pela atenção ao câncer de pele. Hoje, dia 23 de dezembro, é o dia do vizinho, é o dia do atleta amador e o dia da carteira de habilitação, né? Isso aqui é o CNH, o nosso hoje nacional. Dia da flora amapaense, lá no Amapá, né? A flora. Dia nacional dos esforços por um país solidário com a sua gente.
Nosso país não é nada solidário. O povo é, mas o país organizado não. Nós, né? Um país que deixa... Veja só, eu escutei isso ontem. O país que exporta, né, ganha milhões. Tem gente aí enriquecendo com muito dinheiro, exportando comida. E o povo passando fome. Isso é um país de Deus nada, isso é um país do cão. É um país do cão, né? O dinheiro é mais importante do que ver os compatriotas, né? E geralmente são os que amam a pátria, viu? Enriquecendo brutalmente, não é? Quer dizer, temos comida para todo mundo e ainda vender para fora, mas não. A gente está vendendo para fora, uns enriquecendo muito e tem gente atrás do caminhão do lixo para pegar lixo. Deus está longe disso. Muito longe, né? É o dia continental dos símbolos natalinos da paz e do bem-estar social. Dia mundial do anseio pelo novo ano feliz nas famílias dos trabalhadores. E dia internacional de respeito às datas culturais, religiosas e sociais dos povos, tá? Então tá aqui. Aqui tem orientações de como fazer a vida melhor, né? Só vou ler o primeiro. Somos responsáveis pelo nosso estado de humor. Repreenda a tristeza, a dor, foque na fé, na esperança e na alegria e no amor. Tá? É a orientação que está aqui. Muito bem. Aqui tem um vídeo estudo sobre igreja. Virtudes e defeitos, né, na igreja, no que nós chamamos de grupo eclesiástico, tá? Na igreja. Aqui tem um vídeo estudo sobre cristianismo e Hitler, né? Alguns até entendem que existiu o cristianismo hitlerista ou o Hitler cristão, tá? Cristianismo do Hitler. A cultura apocalíptica na Bíblia. Então, é outro vídeo, estudo muito interessante para a gente compreender melhor muita coisa que está no texto bíblico. Aqui tem um banner falando sobre o nosso culto matutino e os vários temas que a gente trabalha nesses cultos durante a semana. Aqui tem um curso de psicanálise, aqui tem um curso de terapia familiar, e aqui tem um curso de vença a rotina nociva conjugal, tá? É um curso também muito interessante. Independente de igreja ou religião, aqui tem algumas orientações de como passar pelo novo nascimento. Independente de igreja e religião, tá? Mas é essencial passar por esse novo nascimento. E aqui tem algumas orientações. Aqui tem aquela música, né? We Are the World, que é uma preocupação de artistas americanos a respeito dos males, né? Dos males que já eles lá, não os artistas em si, mas toda a nação e muitas nações cristãs promoveram contra a África e a dívida que até hoje nós temos com os africanos, tá? Dívidas altas, né? Impagáveis. Aqui tem um vídeo sobre a lição de vida a partir do PS CAPES. Aqui tem algumas orientações da Prefeitura de Nanuque sobre como lidar, não é, com a situação do coronavírus. Aqui temos um banner sobre igreja é hospital, tá? Confia que só ele convence, só o Espírito convence. Esse é o papel do hospital. O hospital que acredita que é responsável por convencer as pessoas de seu pecado, termina não sendo hospital, termina sendo um quartel, tá? Um quartel, um fórum, né? Mas o papel da igreja não é nem ser quartel, nem ser fórum. O papel da igreja é ser hospital, tá? Hospital. Aqui fala sobre um filme que eu assisti, né? Aqui diz assim: nós batistas
já tivemos, né? Lideranças preocupadas com questões sociais em nome de Jesus Cristo. Já tivemos, tá? Esse filme é muito interessante sobre isso. E aqui tem um banner sobre cristãos sem igreja. Aqui tem um convite, né, do Psicalme para, né, os serviços que ela presta. Aqui tem um banner levando a pessoa para uma página a respeito do mau testemunho cristão, né, o nosso mau testemunho, e o que é que a imprensa, o que é que o mundo tem registrado desse mau comportamento nosso. Deixa eu ver mais. Aqui tem o assunto que tratamos ontem, né? Recados bíblicos aos ricos. Aqui tem alguns artigos que nós escrevemos para uma página de notícia aqui na cidade. E aqui tem o culto de ontem, tá? Isso que você está vendo agora é o que está disponível, está público no nosso Facebook. É o que, clicando nessa imagem, você vai lá para o YouTube para assistir o culto de ontem. Agora, aqui é o que eu tenho, que não está público, está só para mim, mas fala do culto de ontem. E aqui eu tenho quem curtiu o culto ontem, né? Enquanto estava disponível. Nós temos aqui a Gilda Oliveira, Ivete Espíndola e Maria Arideia, tá? Então, essas pessoas, enquanto o culto estava disponível, elas curtiram, né, aquele culto de ontem. Muito bem, deixa eu tirar aqui o Facebook e a gente vai para a nossa oração, né? A nossa oração aqui, que é um poema, e a gente vai ler esse poema. Senhor, nosso amado Deus, neste culto, nesta manhã, nos apresentamos gratos a Ti por estar trabalhando a nossa alma, fazendo milagres em nós, cada dia nos parecendo mais com Teu Filho Jesus, nos livrando de nós mesmos, nos fazendo ser a Tua luz. Imploramos, Senhor, com o que estás operando e nos abraça. Que o mundo ao redor se beneficie, que seja abençoado e que por teu nome, para a tua glória e por tua graça, todo o mundo seja mais feliz por conviver conosco. Todas as pessoas sejam atraídas a ti, atraídas ao teu favor, por sermos o sal vivo que estás a nos fazer com o teu amor. Por favor, Senhor Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador, por conhecermos, sentirmos e querermos o teu amor, nos faça sempre pessoas inconformadas com este mundo, negadores da mentira e violência, de toda impiedade, contudo, cristãos incomodados com as injustiças escancaradas, com a injustiça escancarada, a exploração gananciosa, maligna e compartilhada, cristãos indignados com esse sistema capitalista de Mamon. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje, imploramos por conforto aos enfermos teus amados, e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento deles. Te pedimos e agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Então essa é a nossa oração para este momento, tá? Nos lembretes que nós temos aqui para hoje, a gente lembra que na descrição deste culto, deste vídeo, né, no link 7 você tem 3 cursos que a gente convida você a dar uma olhada nesses cursos, tá? No link 4 você tem uma série de estudos e entrevistas sobre o fim do casamento infeliz. E amanhã a gente está de volta para falar sobre o que deveria nos incomodar, não é? Dentro dos nossos limites nacionais, o que deveria nos incomodar como cristãos, tá? Lembrando que hoje é quinta-feira
E o PS CAPES vai realizar o seu trabalho de Missão Esperança, tá? Objetivando os cuidados emocionais, existenciais e espirituais, e vamos estar, de alguma forma, sendo instrumento de Deus para abençoar algumas pessoas nesta área, tá bom? Ok. Hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com seus colegas, né, e amigos. O que é que você pode fazer para ser mais Jesus no relacionamento com essas pessoas, tá bom? E na sua rede social, divulgue uma causa social. A gente fica por aqui e eu vou colocar aqui essa musiquinha, encerrando o nosso culto e pedindo a Deus que abençoe você nos seus relacionamentos e nas suas atividades no dia de hoje, tá bom? Então, até mais. Deus abençoe.